Bom dia, Caio. Bom dia, Neiva, Eduardo, Pamela, Bruno, Inácio, Phelps, Neiva, Vanessa, César, Andréia, Juliano. Lilma. E aí, pessoal? Como estamos? Quem tá com um cafezinho aí? Diogo, bom dia, querido. Tereza, saudades. Lorena. E aí, pessoal, tô vendo que tem muita gente do SEC aqui. Animados para começar hoje? Eu tô bem animada para nossa primeira aula, hein? Tabata também, do SEC. Café com tapa. O negócio já virou tapa na cara, né? Todo mundo me escreve assim, tapa na cara. Muito legal o desafio tapa na cara. Eu já falei, pessoal, daqui a pouco o Instagram vai me banir com essa história de tapa na cara, hein? Sem masoquismos, hã? Giovana tá com um bebezinho? Tô na cama ainda, então vamos levantar aí, Phelps. Vamos botar um café forte aí pra passar. Hoje começam as aulas do nosso curso de escrita criativa. Vai virar meme, Anderson, é fato. Sueli, ô coisa boa. Tô gostando de ver, hein, galera? Todo mundo acordando cedo. Eu confesso que eu tô sofrendo um pouco, porque eu tô com os horários trocados ainda. Marisol, saudade de você. Porque eu tô com os horários trocados. Eu e a Andressa, a gente vai dormir 4 da manhã. A Andressa vai dormir às 7. E eu tô sofrendo pra poder acordar. Opa! Isso mesmo, Fábio. Essa é a lógica. Tá aqui, então, meu cafezinho. Mais um SEC, Sueli. Isso aí. Obrigada aí a todos vocês que dão esse voto de confiança no nosso trabalho. Pessoal, então vamos aí para mais um dia de desafio cara a tapa, cujo objetivo é analisar um texto ao vivo aqui para poder apontar as potencialidades e os problemas, onde o texto pode melhorar, onde ele acerta, simulando como eu faço aqui no meu dia a dia de trabalho como editora, que critérios eu uso para selecionar os meus originais e quem sabe eu não, desse desafio, né, se ele se estender, quem sabe não acaba saindo um autor para publicação, né? Vamos lá. Por enquanto nada me arrebatou, hein? Vou ser sincera, olha como é difícil escrever um texto redondo, escrever um texto pronto, né? Muita gente costuma ficar ali no primeiro tratamento, mas o texto exige descanso, exige tempo de gaveta, de maturação, depois de lapidação, de revisão, outros olhares, incorporar críticas. Só então o texto está pronto. Lilian tá perguntando quando será o próximo SEC. E Lilian, provavelmente só daqui a 6 meses, 6, 7 meses. Gonzaga está perguntando como eu estou selecionando os textos de forma aleatória. De forma aleatória. Eu olho assim, passo, escolho um número, de trás para frente, de frente para trás, 15, 1, 2, 3, 4, e escolho assim. Tá? Mas eu tô dando uma lida em tudo. Como você escolhe os contos para desafiar? Acabei de responder, né? Mas lembrando que não são só contos, são contos e romances, começo de romances, né? As 4 primeiras laudas. O que a gente vai analisar hoje é o começo de um romance, da Lívia Mello. Não sei se a Lívia tá aí. Ela disse que no corpo do e-mail que o romance já está pronto, que ele está em fase de revisão. E, enfim, como sempre, eu tenho algumas sugestões aqui para dar, certo? Então, vamos lá. Agora eu quero que vocês, então, me ajudem a olhar para esse texto
e exercitando aí a capacidade de ler como escritores e que me ajudem aqui a apontar, a sinalizar no texto da Lívia o que pode ser melhorado, o que está funcionando. É começar a se perguntar, por que isso não está soando tão bem? Por que isso não está me prendendo? O que está faltando aqui nesse texto? Esse desafio tem enchido minhas manhãs de aprendizados. Poxa, fico muito feliz, Ellen, muito feliz mesmo. Então vamos lá. A Lívia diz que é um romance New Adults. Eu nem conhecia essa categoria, pra ser sincera. Eu sei o Young Adult, né? O YA, mas não sei se é a mesma coisa. Enfim, hoje são tantos subgêneros, tantas subcategorias que o mercado inventa, né? E é importante também, volta e meia vocês me perguntam isso, né? Ah, mas o meu texto tem isso, em que categoria que ele tá? Que gênero que ele seria? Se a gente for se preocupar com isso, a gente não vai conseguir escrever, porque, na verdade, na realidade, se a gente for pensar assim, em gêneros com tradição literária, tradição histórica, né? A gente não tem tantos assim, né? A gente tem o romance policial, o fantástico, que engloba vários subgêneros, o maravilhoso, o realismo mágico, o nonsense, a fantasia, a ficção científica. Então a gente tem esse guarda-chuva aí do fantástico, que engloba vários subgêneros, e a literatura policial, e o resto são designações aí do mercado para poder chegar num público-alvo específico, né? Então, YA, Hot, Chick Lit, essas categorias não são categorias da crítica literária, né? São categorias do mercado que o mercado usa para poder chegar no público leitor. Então é importante a gente não ficar se preocupando tanto com isso. Zuki, ó o Zuki dando bom dia aí. Ana Lu, o e-mail do desafio, só você procurar lá na nossa bio. Na nossa bio tem um botão dizendo desafio, cara tapa. Aí lá você vai ser encaminhada para um cadastro onde você vai receber por e-mail todas as instruções, inclusive o e-mail de envio, tá? Bueno, então vamos lá, pessoal. Vamos começar com um texto aqui da Lívia. Vou ler. Tem um primeiro capítulo bem curtinho, tá? E eu vou ler primeiro esse capítulo, vocês me dizem o que acham, depois a gente vai seguindo, eu sigo com meus comentários também. Terapia Alva, o título do romance. 40 minutos paralisado, encarando a tela do notebook. Já eram 2 da manhã. A única luminosidade de toda a casa vinha dali. Precisava escrever o projeto de sua tese de doutorado, mas seu cérebro parecia estar em um vazio profundo, em branco. Gostei. A partir daí surgiam os pensamentos catastróficos. Se imaginava no momento da apresentação da defesa, a ansiedade extrema, estômago embrulhado, os 4 professores analisando, julgando, debochando do seu nervosismo. Entre eles, o pior, aquele que fazia de sua vida um inferno nos últimos anos, o orientador professor Dr. Alberto Mesquita Júnior. Aquela sensação o perturbava a todo momento. Sentado na cadeira, seu coração batia como se ele estivesse correndo uma maratona. Questionou se teria valido a pena tudo o que passou para chegar ali. Lembrou do avô João e de Marcos. Não queria jamais quebrar a promessa feita, mas naquele momento sabia que tinha falhado. Era uma decepção. Seus olhos marejaram e a garganta parecia amarrada. À sua mente veio a imagem de sua infância, de como era uma criança diferente, um jovem diferente. Agora, adulto, não sabia mais quem era. O que ele não imaginava é que aquela situação e todo o sofrimento que passava mudariam drasticamente em pouco tempo. E assim termina o primeiro capítulo. O que vocês acharam? Caio está dizendo, me identifiquei. O Marcos achou a descrição muito longa. Dijane falou, já me identifiquei. Tem alguém mais sem som aí, pessoal?
Vê aí no seu celular, aqui tá aparecendo tudo ok, gente. Eu acho que parecer como ser enfraquece as metáforas, o Diogo tá dizendo. Deixa eu ver aqui. Não queria jamais quebrar a promessa. Aonde, Diogo? Precisava escrever a partir da apresentação, se imaginava no momento da apresentação da defesa, embrulhando os 4 professores julgando, aquela sensação perturbava, sentado na cadeira, questionou se seria valida a pena, era uma decepção, a mente, eu não localizei aqui. Eu gostei dessa abertura. Não achei descrição demais não, Lorena, eu achei a pegada desse primeiro fala muito e diz pouco, eu não achei não. Foram 2 momentos, nervosismo em branco, futuro de lembranças, promessas. Eu gostei, vou dizer por que eu gostei. Primeiro ele consegue introduzir esse personagem e a situação que ele tá vivenciando, né? Ou seja, olha aqui quem veio dar bom dia, o Zuki, já foi. A situação que ele tá vivenciando, então ele tá prestes a apresentar uma tese de doutorado, tá muito nervoso. Eu acho que assim, ela podia dar mais elementos aqui, né? O que ele tá passando nesse atual momento, dar um pouco mais de pistas do que ele poderia, de que forma ele poderia decepcionar esse avô, né? E o Marcos, que ela menciona aqui. Que esse narrador menciona aqui de forma muito en passant, acho que poderia dar um pouco mais de elementos, mas ele gera curiosidade e eu acho que ela tem uma escrita assim moderna, né? Imaginava-se no momento da apresentação da defesa, percebam como essas construções, isso é o que eu quero que vocês vão percebendo, olha essas construções, essa é uma típica construção moderna, que ela é elíptica, né? As construções modernas são muito elípticas, então imaginava-se no momento da apresentação da defesa, a ansiedade extrema, estômago embrulhado. Ao invés de dizer, se imaginava no momento da apresentação da defesa, ficando ansioso, com o estômago embrulhado, ela já diz logo, imaginava-se na apresentação da defesa, a ansiedade extrema, o estômago embrulhado. Vai jogando as palavras direto. Isso é um típico expediente moderno, né, que você usa para tornar a literatura mais ágil, mais dinâmica, menos careta. Então aqui eu acho que ela vai muito bem, embora eu acho que ela poderia ter dado um pouco mais de pistas, de informações, eu achei muito enxuto aqui, mas ainda assim me prendeu e eu continuarei lendo aqui. Agora vamos pro 2, eu quero que vocês reparem bem aqui e que me digam, vamos lá, e que me digam o que muda aqui desse primeiro para esse segundo capítulo em termos de narrador, tá? Da estrutura aqui do narrador. Vamos lá, capítulo 2. Nascido em uma família de classe média do interior do estado de São Paulo, Arthur era o primogênito do casal Pedro e Rafaela Reis. Tinha sido um bebê tranquilo, que se distraía com qualquer coisa, mas que quase não falava. 2 anos e alguns meses após seu nascimento, ele ganharia um irmãozinho, Luan, seu oposto. Arthur foi crescendo e percebeu que seu silêncio parecia incomodar mais as pessoas do que a barulheira do irmão. Gostava de brincar sozinho e criar histórias apenas em sua imaginação, sem a necessidade de compartilhá-las. Algo que Luan nunca conseguia entender e fazia de tudo para chamar a atenção do irmão, muitas vezes de forma rude. Dentro de casa, essa característica do menino não era muito bem compreendida. Os pais sabiam que o garoto era um pouco diferente, bastante tímido talvez, mas com a chegada do caçula, essa diferença se tornou discrepante. O pai não conseguia brincar de bola com Arthur, pois ele não se interessava, o que o deixava bastante decepcionado. Sentiu-se realizado quando outro filho pediu uma chuteira no aniversário de 3 anos. Apesar de tentar não fazer diferença entre os dois, Pedro não conseguia esconder sua tamanha afinidade com Luan. A mãe percebia o que acontecia e fazia de tudo para Arthur se sentir confortável e acolhido em seu lar, sem invadir seu espaço. Ela chegou a levá-lo a médicos,
desconfiando que o filho pudesse ter algum tipo de autismo, mas depois de muitas avaliações, todos refutaram a hipótese, concluindo apenas que o menino era introvertido. Arthur tinha uma certa dificuldade em socializar e se expressar, mas nada preocupante. Deveriam apenas respeitá-lo e, com o tempo, ajudá-lo a lidar melhor com as situações cotidianas que pudessem causar algum tipo de apreensão maior. Em contrapartida, Luan era aquele tipo de criança extrovertida que conversava com todo mundo, fazia milhões de perguntas e gracinhas, além de ser o mais bonitinho também. Vivia tirando sarro do irmão para os outros, fazendo piadinhas ou escondendo os brinquedos de que Arthur mais gostava. Só parava quando o irmão ficava muito irritado e apelava, gritando ou contando para a mãe. Não costumava partir para agressões físicas. Não era bom nisso e, no fundo, não queria machucar o irmão. A briga cessava por alguns dias, mas logo voltavam a fazer tudo de novo. Na escola, as coisas eram ainda piores. Deviam ter próximo de 7, 9 anos e estavam no ensino fundamental. Arthur não gostava de comer junto às outras crianças, não se sentia à vontade. Então, no intervalo, procurava um lugar tranquilo para abrir sua lancheira enquanto lia seus gibis da Turma da Mônica. Em pouco tempo, Luan percebeu o isolamento do irmão e passou a importuná-lo. Muitas vezes a pequena gangue de amigos que comandava, levava a pequena gangue de amigos que comandava. Arthur acabou mudando de tática e fazia seus lanches no horário de recreio, trancando na cabine do banheiro, cada dia em uma diferente, evitando que seu irmão encontrasse. Vou parar por aqui para depois a gente seguir. Desses sumários muito destacados da ação tramando a fantasia. Acho que esse sumário poderia ser pulverizado ao longo de cenas. É exatamente isso que o Diego tá falando, né? A gente sempre discute muito o Diogo, perdão. O Diogo é nosso aluno lá da pós-graduação no Nesp e a gente conversa muito sobre essa questão do sumário narrativo, né? Mudou o tempo presente, a ação foi pro passado. Quebra de ritmo e não troca. Parece que ficou, a Lilian tá dizendo aqui, parece que ficou distante o capítulo 1 do capítulo 2, exato, com a mudança de voz e salto no tempo. Está com base explicando os personagens Luan, vícios e virtudes. Acho que agora... Exatamente, gente. Vários de vocês colocaram aqui de formas diferentes o problema aqui do texto, né, com o qual eu concordo. O que acontece aqui? Ela usa como recurso narrativo o que a gente chama de narrador sumário, sumário narrativo. O que é o sumário narrativo? Ele é o contrário da ação, é o contrário da encenação. Então, ao invés dela encenar, dela mostrar pra gente, por exemplo, aqui ela tá falando, tá explicando a personalidade dos personagens, tanto do Arthur quanto do Luan. Então, ao invés de ela fazer isso mostrando numa cena, por exemplo, eles dois em casa com os pais e reagindo de formas diferentes ao convívio dentro de casa, ela faz isso meio que contando, explicando pro leitor como que é a personalidade de cada um. Fulano nasceu em tal lugar, era um bebê tímido, os pais achavam que ele tinha autismo e tal e tal e qual. Só que isso, falando, a gente está pensando aqui em recursos da literatura contemporânea, isso aqui se torna um recurso, digamos assim, datado, né? Um recurso muito, muito século XIX, vamos dizer assim. Se a gente pegar a literatura do século XIX, a gente vai ver que os autores se utilizavam muito desse recurso do sumário narrativo, né? De resumir as ações, uma espécie... E qual é a sensação que isso dá pra gente? De um narrador mais distanciado, parece que a gente está distante da ação, parece que os personagens estão tão distantes da gente, né? A literatura moderna, contemporânea, ela quebra radicalmente com isso. Ela vai para cada vez mais perto da cena, né? Você traz o leitor, você usa recursos como a onisciência limitada para poder ficar mais perto do seu personagem, mais o recurso dos diálogos para tornar a cena, aquecer ainda mais a cena. Então, esse sumário narrativo, pro meu gosto e pro gosto do leitor contemporâneo de forma geral, ele soa muito distante, né? Parece que você não tá perto. Percebe a quebra que deu ali no começo, quando sem contar que
a narrativa vai para o tempo passado, né? E lembra do que eu falei ontem? Que o passado, ele esfria a narrativa, né? Ele perde a carga, faz com que a narrativa perca a carga dramática. Então é basicamente isso que acontece. Então percebam a diferença entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Né? No capítulo 1, a gente está no presente, a gente está ali acompanhando o personagem, o nervosismo dele, o estômago embrulhado, ele preparando a tese e tenso com o que vai acontecer, imaginando os professores debochando dele, debochando do nervosismo dele. Quando a gente vai para o capítulo 2, essa sensação muda completamente. A gente tem a sensação de que a gente está distante dos personagens, né? A narrativa está no tempo passado, ele está resumindo as ações. Então, a sensação que dá é de perda de carga dramática, né? Falta de diálogos, muita informação num só capítulo. Achei bem interessante. Boa descrição, parece outro texto, né? Ele tá falando. Então, não que as informações que ela tenham dado não tenham sido interessantes para poder caracterizar os personagens. Ela consegue caracterizar aqui os personagens de formas distintas, o Arthur como alguém mais tímido, né? Que os pais achavam até que tinha autismo, um jovem muito reservado, muito retraído, que sofria bullying na escola, o irmão já era expansivo. Mas por que não encenar isso? Por que ao invés de mostrar isso dessa forma, por que não mostra uma cena na escola com ele sofrendo bullying? Né? Ele sofrendo bullying e o próprio irmão sendo agente desse bullying. Então tem várias formas aqui em que a Lívia poderia mostrar isso, se utilizando de vários recursos, né? Então a gente tem vários recursos, tem a onisciência limitada, tem o diálogo, você pode botar menos intervenção do narrador e tirar o máximo possível essa explicação, né? Usar o máximo possível o show don't tell, né? Ou seja, mostrar a situação, encenar o drama, encenar as características dos personagens, ao invés de você contar para o leitor, ao invés de você mostrar para o leitor, ao invés de você dizer para o leitor, perdão. Então, por exemplo, vamos seguir aqui, porque tem uma passagem que eu achei muito significativa e que ela poderia ser encenada de uma forma incrível, né? Para provocar o quê? O que falta aqui quando a gente chega no sumário narrativo, quando a gente tem muito uso de sumário narrativo? Qual é a palavra-chave que falta aqui? Vamos lá. O que a gente mais sente falta? O que está faltando colocar? E que a gente poderia inserir se a gente trocasse esse sumário narrativo por uma encenação? Alterou o tempo, vamos ver aqui, se o ator fosse personagem primeiro, o narrador mudou de perspectiva, ficou muito explicativo, exatamente, Felipe falou, ficou muito explicativo, exatamente. Show don't tell, a Andrea tá falando, pareceu outra história, leitura orgânica, seus comentários você lembra, obrigada. Mas quando o sumário narrativo pode ser usado, ele pode ser usado minimamente, não deve ser usado nunca? Boa pergunta aqui. Do Ideucena, né? Então, não, ele pode ser usado sim. Em algumas situações, por exemplo, se você quer dar um background para poder chegar numa cena específica, para poder chegar numa situação, você pode usar sumário narrativo. Claro que pode. Ele é um recurso como qualquer outro. Você não deve abusar dele, não deve escrever o texto todo nele. Então você pode usar um parágrafo para poder contextualizar a situação daquele personagem, embora tenha autor que seja radical com relação a isso e não usa mesmo. Mas você pode alternar. Por exemplo, o Diogo, que comentou aqui, ele balanceia muito bem nos textos dele o sumário narrativo com as encenações e os diálogos, mas quando ele usa sumário narrativo, ele usa de forma muito elegante, muito distinta. Então a gente pode usar o sumário narrativo, tá? Não é proibido, muito pelo contrário, tá, gente? O sumário faz parte, mas acredito que deve ser inserido na cena e não ser em si uma parte principal do texto, exatamente.
Exatamente. E principalmente isso, né? As partes mais importantes do conflito, ali onde está o cerne da sua história, o conflito da sua história, o principal, né? Você tem que encenar. E aí é que vem a grande questão, né? A gente ainda, pra mim, na minha opinião, aqui nessas 4 laudas, ainda não deu pra entender qual que vai ser, qual que é o cerne da história, né? Qual que é o conflito. Eu não sei se vai ser um romance de formação que vai acompanhar a vida do Arthur aqui nessa passagem da adolescência para a vida adulta, se vai mostrar essa infância dele até o momento em que ele em que ele está prestes a apresentar a tese, mas me parece que há algo aqui em questão que é esse medo de decepcionar essas pessoas, que eu não sei por que motivo. Então a sensação que a gente tem é que, de fato, o capítulo 1 ele meio que funcionou como um prólogo, depois a narrativa vai para o passado, né? Ou seja, tem uma quebra, uma descontinuidade espaço-temporal, e a gente ainda não sabe aonde isso vai levar. Aí, a partir do capítulo 2, ela começa a descrever, ela começa a usar o cenário narrativo, a contar pra gente, a explicar pra gente quem é o Arthur, quem é a família, quem é o Arthur, quem é o Luan, quem é a mãe, quem é o pai, né? E vai fazendo aqui um panorama de toda a família, sem que a gente saiba exatamente qual é o conflito, aonde que vai, em torno de que vai girar a trama em si, né? Então, vou só ler aqui uma cena para vocês verem como que pode, aonde que, por exemplo, essa encenação poderia vir muito bem, aumentando a carga dramática do texto e trazendo o quê? Trazendo a emoção, né? Porque a encenação, a dramatização do conflito, ela é fundamental para trazer emoção para o texto, né? E para o leitor. Então, olha só isso aqui, isso aqui, Lívia, quando você estiver me ouvindo, é um desperdício, porque você cria uma situação muito interessante e você resume ela ao invés de encenar. Então, por exemplo, na tentativa de melhorar a socialização do filho, seguindo aqui, na tentativa de melhorar a socialização do filho e aconselhados por um colega psicólogo, o casal Reis, né, os pais do Arthur, deu ao menino um animal de estimação quando ele tinha por volta de 6 anos. Um pastor polonês da planície marrom e branco, considerado um ótimo cão de companhia, tendo também a intenção de fazer com que o menino fosse mais ativo e saísse um pouco do quarto. O conselho vingou de forma inacreditável e Arthur passou a brincar durante horas com o novo amigo no quintal e até na pracinha próxima à casa, lugar onde ele detestava ir. Foi amor à primeira vista, das duas partes. Roger, nome que o menino escolheu para o amigo, não desgrudava do dono, que além de brincar com ele, cumpria todas as obrigações como alimentar e limpar. Roger se tornou o melhor amigo de Arthur, que aguardava ansioso pelo fim das aulas para voltar para quase reencontrar seu fiel companheiro. Era um dia fatídico, aí atenção aqui, era um dia fatídico, porém o garoto chegou em casa e não encontrou o cão. Entrou em desespero e saiu gritando pela rua à sua procura. 20 minutos depois, Luan apareceu trazendo. O garoto tinha saído mais cedo do colégio com uma autorização falsa do pai e armado o plano de sumir com o cachorro antes do irmão chegar para ver a sua reação. Foi a primeira vez que Pedro deu a maior bronca no filho mais novo, com direito a palmadas e castigo. Então, quer dizer, olha só essa cena aqui, né? Essa cena não, essa situação que ela coloca, que ela conta aqui pra gente. Olha como ela é encenada, ela poderia ser extremamente comovente, potente.
Então, imagina se ela encena isso, se ela mostra o Arthur chegando da escola e aí, como sempre, o ritual de Arthur foi até a área de serviço, pegar a ração de Roger e pegou o seu pote e estranhou que o cachorro não foi, pois toda vez que ouvia o barulho do pote na ração, o cachorro já se aproximava e começou sentiu, achou estranho, aí começa a descrever a sensação do Arthur diante da iminência do Roger não aparecer. E aí você vai criando expectativa no leitor também, né? Você vai, caramba, o que será que aconteceu? Será que o cachorro fugiu? Será que alguém fez alguma maldade com ele? Será que os garotos que provocam ele na escola fizeram alguma maldade? De repente, ela pode até plantar isso na história, mostrar as pessoas fazendo bullying com ele na escola e falando do cachorro, mostrar um vizinho implicando com o cachorro porque ele late muito, ou sacaneando que ele vive grudado no cachorro. Enfim, ela pode até plantar uma semente para deixar o leitor na expectativa do que aconteceu ali com o cachorro. Só que não, ela pega e passa por isso correndo, né? Por quê? Porque ela usa esse sumário narrativo, ela resume toda a ação, ela condensa toda a ação em um único parágrafo, né? Então, no início da história, o sumário narrativo afasta, já da metade acho que não prejudica. Poderia ser usado durante partes menores, como um flashback durante a história para reforçar. Não há espaço para a imaginação do leitor, o Anderson está dizendo aqui. Exatamente, Anderson, é isso. O sumário, ele tira muito esse espaço para a imaginação do leitor, né? A escrita não está aberta, a partir do momento que você encena, você começa a pensar, poxa, o que ele ficou sentindo, né? Trabalhar esses silêncios, essas entrelinhas que a gente falou tanto na semana da escrita criativa. Então isso é muito importante. A partir do momento que você começa a explicar tudo o que acontece com os personagens, explicar como é o personagem, dizer que o personagem é tímido, que achavam que ele era autista, que os pais se preocupavam com ele, que ele tinha que fazer terapia, que o irmão era mais expansivo, você começa a limitar a imaginação do leitor, né? Ela começa por onde que ela vai poder transitar, o que ela vai poder imaginar, especular, projetar. Então é muito importante isso, tá, Lívia? Então fica essa sugestão aí de você tentar. Então ele termina logo depois, né, disso aqui. Além de Roger, tá? Vou só terminar aqui de ler o texto. Além de Roger, outro figurão passava a ganhar mais espaço na vida de Arthur. Seu avô materno, João. Depois que o segundo filho nasceu, Rafaela pedia ajuda para a mãe, Dona Beth, já que Pedro tinha uma concessionária importante na cidade, estava sempre ocupado. Enquanto Luan roubava a maior parte das atenções, João fazia companhia para Arthur, mesmo que muitas vezes sem dizerem nada um ao outro. Foi provavelmente assim que o avô conquistou a confiança do neto. Então parece que esse avô vai ser alguém muito importante aqui na história. Parece que o Arthur vai desenvolver um laço especial pro avô. Não à toa a história começa com o medo dele decepcionar esse avô. Mas a gente ainda não sabe para onde que a narrativa vai nesse sentido, né? O terceiro capítulo começa com o narrador mais uma vez em sumário narrativo, dizendo que o Arthur se apaixonou pelo ambiente de trabalho do avô. O avô era biólogo e tinha que ir ao laboratório e levava o Arthur. Mas sempre nessa toada, sempre utilizando o recurso do sumário narrativo, né? Então, Lívia, eu aconselho você a reescrever esses capítulos. O capítulo 1 tá muito legal, tá? Ele tá no presente, até a própria escrita tá mais moderna, né? Que eu falei que você utiliza as elipses, né? Tem uma escrita mais elíptica, mais objetiva, com mais ritmo, e depois isso se perde, você acaba explicando demais os seus personagens, explicando demais as suas situações, quando você, na verdade, você própria já assinalou aqui várias situações interessantes que podem ser encenadas para poder caracterizar esses personagens e essa situação, como a questão ali do cachorro, a preferência dos pais pelo Luan, né? Porque por ser um garoto mais expansivo, mais comunicativo. Então encena isso, mostra o Arthur sendo negligenciado ali pelos pais e o avô chegando como alguém que
que vai dar para esse garoto o afeto que ele precisa. Então tem vários elementos já sinalizados. Você já sabe a história que você quer contar. Só tá faltando mudar a forma de contar essa história, tá? Então isso aqui principalmente o que eu tinha para dizer para você. E depois também a questão, né? Pensar bem aqui, eu ainda não sei exatamente qual é a história que você quer contar. Depois, se você quiser me dizer, deixar aí nos comentários do vídeo pra gente, né? Por onde que vai passar essa história, colocar o resumo da história seria bacana. E pensar também na caracterização aí dos seus personagens, né? Eu acho que tá faltando aqui a gente ver claro que ainda tá muito no começo, né, do romance, mas seria legal a gente já ter uma pista com relação a isso, né? Então, quem fez o curso de personagens, alguém aqui fez o curso de personagens do Carreira Literária? A Tereza falou aqui, falta empatia, falta identificação. A descrição minuciosa não dá espaço para imaginação. A Ellen tá dizendo, quero ler esse Diogo. Você usa, o Diogo escreve muito bem. Está escrevendo um belo livro aí de fantasia. Vamos ver como é que ele vai terminar. Eu escrevo histórias de época e a narrativa do passado, agora fiquei em dúvida se não devo usar. Então, pessoal, olha, eu acho que foi muito importante essa nossa conversa aqui hoje. Seria bacana todos vocês pensarem com relação a esse recurso, ao uso, se vocês estão abusando desse recurso na história de vocês. Esse fatídico aí também me incomodou um pouco, matou a cena sumarizando, a ideia é fantástica, exatamente. Eu faria dessa cena o prólogo, ou isso, pode fazer, exato, poderia fazer a cena o prólogo, né, mostrar ali um momento da infância que traumatizou esse rapaz. Achei ideia boa. Exatamente, a ideia do cachorro é maravilhosa, né? E aí precisa realmente ser encenado. E o que vocês acharam dos personagens? Quem aí fez o curso de personagens do Carreira Literária? A conexão. Estão me vendo, pessoal? Deu uma travada aqui. Mas, vamos lá, quem aqui fez o curso de personagens do Carreira Literária sabe quais são as 4 etapas da caracterização de personagens, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas isso é muito importante pra gente pensar aqui, porque eu senti falta disso, né? A gente consegue enxergar aqui, digamos assim, a essência do Arthur, né? Qual é a essência do Arthur? Ele é um jovem retraído, inseguro, que tem medo de decepcionar os outros. Talvez essa seja a essência do Arthur, né? O medo de decepcionar, a insegurança. Mas está faltando mais elementos aí nessa caracterização. Como eu disse, ainda está muito no início. Mas o que está faltando aqui em termos de caracterização para aparecer mais para frente? Vamos ver aqui. Seria bom pesquisar, sim, uma vez que muitas vezes a introversão é erroneamente confundida com alguma doença. A Ana tá dizendo aqui. Ansiedade leva Exatamente, a ansiedade leva ao sumário. Exatamente, encenar levará páginas e páginas, mas a graça de escrever é essa, né? A história, você não escreve a história pra... eu entendo até, né? Aquela máxima da Gloria Steinem que dizia, escrever não é legal, o legal é ter escrito, né? Eu acho que esse que é o momento pelo qual a gente espera, é ter a nossa história contada, aquela história que a gente quer, que não existe ainda, que a gente gostaria tanto de ver contada, que a gente gostaria de ser leitor dela, e a gente quer logo escrever essa história, né? Só que se a gente não passar pelo processo doloroso da escrita, de ter que escrever muitas vezes cenas que você não vai querer, cenas de passagem, de ponte, a gente não vai ter história. Então não adianta se apressar, né, gente? Opa, maravilha, Simone, seja bem-vinda. A Marilena tá fazendo, o Gustavo tá fazendo. Então vamos lá, pessoal. O pessoal que tá fazendo,
Quais... Muito obrigada, Salles. Gostei dos personagens dela. Eu também gostei dos personagens, exatamente. Eu gostei tanto do personagem quanto da história. Tá faltando, de fato, só isso, né? Tá faltando a encenação. Mas vamos lá. Pessoal aqui, eu quero ver se vocês estão estudando, hein, gente? Concordo plenamente, Diogo. Os elementos estão aqui. Os personagens podem dar muito pano pra manga, assim como as situações que ela coloca aqui. Só falta realmente... encenar. E pra gente concluir, eu só quero saber aí vocês acham que eu não controlo, né? Eu fico só vendo ali na plataforma quem que assistiu às aulas e quase ninguém assiste às aulas, gente. Eu fico impressionada. Vocês ficam tão ansiosos para comprar o curso, aí quando eu vou ver lá na plataforma, assistiu 5% do curso, 10% do curso. Tem que assistir às aulas, pessoal. Então eu quero saber aí quem tá fazendo o curso de personagens, que sabe me dizer aí quais são as 4 etapas da caracterização das personagens. 4 etapas da caracterização das personagens. Faltou a descrição física dele, leitura orgânica tá dizendo... O Arthur é plano. Não, ele não é plano, não. Ele é um personagem esférico. Com certeza, ele é um personagem esférico. Né? Só que ela ainda não teve tempo de mostrar isso pra gente. Ela se fixou muito, e talvez isso que tenha te dado a impressão, mas ela se fixou muito nessa questão da timidez dele, da introversão, e aí ela ainda não deu tempo da gente conhecer outras camadas dele. O Marcos está dizendo aqui, complexidade da personagem, a personagem fisicamente, acho que falta profundidade, tá ali, é só organizar. Quais são as contradições? Não fiz curso de personagem ainda, mas acredito faltar personalidade. Eu não vi ainda porque estou vivendo no hospital esses dias. Eita, Lorena. Eu assisti tudo o curso de personagens, tudo do profissional. Do personagem não fiz ainda. Vai ser meu próximo curso. Questão psicológica. Então tá. Que arte motiva falou. Aparência, essência, paradoxo. Alguém falou aqui, finalmente, hein? Então, a aparência... É isso, né? As etapas ali da caracterização do personagem, dos personagens, né? A aparência, a essência, o paradoxo e a singularidade. Isso aí, aparência, essência, paradoxo e singularidade. E isso aí, pessoal. Se é que já existiu metade das aulas... André, segura aí. Assiste só a poética do Aristóteles, as aulas da poética e o curso e a parte bônus de personagens em que eu falo sobre arquétipos. Segura por aí para não antecipar demais, pra gente ficar equiparado nas aulas ao vivo, tá? E aí é isso, gente, tá? Então as 4 etapas do personagem, dando aqui um gostinho para vocês do curso. Essas etapas são fundamentais pra gente caracterizar os nossos personagens, para que eles fiquem complexos, esféricos, como a gente chama, né? Então, a gente precisa definir a essência na etapa da caracterização, ou seja, qual é aquela característica mais importante, aquela que define, aquela que vai ser o motor da sua história, aquela que vai colocar a sua história pra frente, a essência, a contradição. Então não existem personagens complexos sem contradições, sem camadas contraditórias. A aparência, que pode ser você pode ressaltar diversos elementos da aparência, não precisam ser só descrições físicas, cor de cabelo, cor dos olhos, você pode ressaltar a forma do personagem andar, a forma dele gesticular, dele falar com outras pessoas, enfim, tem vários elementos da aparência, a gente precisa se limitar à aparência, àquela descrição física engessada. E uma singularidade, algo que distingue, uma mania, um traço que distinga o seu personagem de qualquer outro, né? Então o Settembrini do Thomas Mann é pedante, ele fala gesticulando de forma excessiva. Hans Castorp tem a marca do seu charuto, tá sempre com seu charuto, o seu chapéu
eu não me lembro como ele descreve ali, mas é uma marca do personagem. Toda vez que ele menciona aquele elemento, a gente sabe que ele tá na cena. Então, que características você pode colocar para distinguir o seu personagem, tá? Então, pensa nisso, Lívia, para tornar esses personagens ainda mais especiais, tá? Então, aí só dando um gostinho aí muito en passant do que a gente tem ali no nosso curso de personagens, essas etapas da exatamente, a Montanha Ná é um dos meus livros favoritos. Exatamente, não teve diálogo porque não teve encenação, né? Caracterizou, mas não conseguiu introduzi-las ela caracterizou, mas não conseguiu introduzi-las no conflito. Foi basicamente isso. Na verdade, eu não sei até que ponto ela caracterizou os personagens dela, ainda não sei dizer, né? Ainda tá muito no começo. Eu não sei se no dossiê dela eles estão bem caracterizados. Por enquanto aqui a gente tem acesso à essência dos personagens. A gente ainda não tem as outras dimensões dos personagens, tá? Por isso que eu tô perguntando aqui, que eu pedi ajuda aí pro pessoal que fez o curso de criação de personagens. O que tá faltando aqui pra Lívia pensar? Mas provavelmente ela já tem isso pensado e ainda não deu tempo de vir. Estou falida, não consigo fazer curso de personagens, agora vou chorar. Não, calma, Ellen, tudo tem seu tempo, tá? A gente fez uma promoção do curso de personagens aí há pouco tempo, porque tinha muita gente que tentou se inscrever no SEC, as vagas acabaram em algumas horas e a gente não conseguiu colocar todo mundo, e aí eu fiz, para compensar um pouco o pessoal que não conseguiu se inscrever, eu fiz uma super promoção do curso de personagens. Mais pra frente eu vou fazer uma outra promoção, aí vocês aproveitam pra se inscrever. Cada coisa no seu tempo, tá? E aí, quem quiser fazer uma aula, um curso que caiba aí no bolso, a gente tem cursos de todos os preços. Tem uma aula de R$29, gente, aula de R$29. Esse aí, ó, não tem como não conseguir. Então, é uma aula sobre edição e revisão, como você editar e revisar. Então, várias pessoas estão me falando, me perguntando lá nos stories, como é que eu reviso, como é que eu coloco, formato meu texto para enviar para o editor, como que eu tiro os vícios de linguagem do meu texto. Eu dei um aulão ali em que eu faço um resumo assim do meu trabalho de editora sobre isso. Depois de ter o texto pronto, como é que você faz para poder lapidar, para tirar vícios de queísmo, vícios de repetição de advérbios, vícios de repetição de pronomes relativos e demonstrativos. Então tem um aulão lá sobre isso, de R$29. E tem o nosso curso Autor Best-Seller, em que eu dou um geralzão assim sobre os elementos da narrativa, focado na construção de um livro best-seller, tá? Então o livro best-seller é um livro que segue determinadas regras específicas, tá? Ele é formulaico, sim, por isso que a gente tem a sensação de que está sempre vendo a mesma coisa. Mas muitos autores têm essa ambição de escrever um livro dentro de um determinado formato para que ele possa atingir um número maior de autores e de repente viver de royalty. Então a gente fez uma pesquisa aí muito vasta, pesquisando listas aí de livros no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo, para poder tentar entender ali qual é a forma do best-seller, né? Então, o Marcelo está dizendo que fez o curso Autor Best-Seller. Pois é muito legal esse curso. Esse, inclusive, é um curso que a gente vai começar a divulgar mais agora, que na época que a gente fez, a gente não fez o lançamento dele. Tem muita coisa ainda pra rolar com esse curso. É um curso que a gente teve retorno 100% positivo. A nota dele lá no Hotmart é 5 estrelinhas. Falando um pouco sobre como será a dinâmica de hoje à noite. Pois é, pessoal. Bom, então encerrando aqui a nossa live, ficam aí essas dicas, tá? Quem tiver interesse no aulão de edição ou no curso Autor Best-Seller, eles estão ali. A gente fala sobre tudo, sobre o estilo, sobre qual é a linguagem do best-seller, qual é a curva de ritmo, curva de emoção dos livros de best-seller. Os links para eles estão na nossa bio. E falando aqui rapidamente pro pessoal de hoje à noite, acabando aqui a aula, eu vou lá criar o link para nossa aula mais tarde. Não sei, Marcelo, eu já recebi mais de 150 textos. Não tenho como dizer
quais que vão ser analisados, né? Vamos ver até onde vai durar o desafio, de repente ele vai se estender a semana que vem, e aí eu vou escolhendo, mas certamente eu não vou ler o de todo mundo, então não se apeguem a isso, tentem se apegar a aprender com os comentários que eu tô fazendo aqui todos os dias. Então vamos lá, pessoal. Pessoal do SEC, deixa eu ir adiantando. Eu vou sair daqui, vou encerrar essa live, vou criar o link da nossa aula de hoje à noite, que começa às 8 horas pontualmente, tá? Então não se atrasem. Vou postar no grupo no Facebook e vou enviar por e-mail para quem não tem o Facebook o link dessa aula. Aí a gente usa uma plataforma chamada Webinar Jam. Vocês vão se inscrever, não precisa baixar aplicativo nenhum, é só se inscrever. Vocês vão ter um link que vocês vão ser lembrados 15 minutos, vão ser lembrados 15 minutos antes da aula. E aí é só clicar nesse link na hora para poder iniciar a transmissão. Uma plataforma em que vocês vão me ver e a gente vai poder interagir também por vídeos, chats, áudios. E aí a gente vai fazer uma aula, como eu disse para vocês, é uma aula introdutória para a gente apresentar o curso, apresentar a proposta do curso. Vai dar algumas orientações fundamentais para vocês, vai fazer algumas enquetes para conhecer o projeto de vocês mais a fundo. Enfim, tem muita coisa planejada para hoje à noite. Seria muito importante vocês... pode assistir do celular sim, André, sem problemas. Vai ser muito importante que todos estejam presentes, porque essa é uma aula para a gente poder setar as expectativas, entender o que vocês mais vão precisar. Então procurem não faltar a aula de hoje, embora ela fique no replay, seria muito importante a gente estar juntos hoje, tá? Então é isso, daqui a pouco eu posto o link lá no nosso grupo no Facebook e vejo vocês hoje à noite, alunos do SEC, às 8 horas, e o pessoal aqui que está acompanhando as nossas lives. Amanhã nos encontramos novamente às 9 horas, não deixe de marcar o amigo. Marcelo, muito bom. Legal, Marcelo, muito obrigada. Adriana, querida, estavas por aí. Eu mandei seus textos, seus livros na sexta, tá, Adriana? Depois me confirma quando eles chegaram. Muito obrigada, Ellen. Beijo grande. Sim, a live vai ficar aqui na nossa... o Juan acabou de dizer que vai rolar um sorteio aqui do aulão de edição, então aproveitem, hein? E não deixem, pessoal, de divulgar para conhecidos, pessoas que se interessem também pela escrita criativa, esse projeto do Cara Tapa, para o pessoal poder acompanhar as lives todo dia e às 9 horas com a gente, tá? Então, pessoal, obrigada aí pela presença de todos vocês. E, Tereza, beijo grande, querida. A gente se vê amanhã aí, pessoal das lives, e nos vemos à noite, pessoal do SEC. Beijo grande, pessoal. Até mais tarde.